Dou-vos graças ao Senhor, porque me ouviste. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que alegria, que bom estarmos juntos. Rezemos juntos o hino da oração da manhã das laudes da liturgia das horas. Desdobra-se no céu a rutilante aurora, alegre exulta o mundo, gemendo o inferno chora. Pois eis que o Rei descido à região da morte, aqueles que o esperavam conduz a nova sorte. Por sob a pedra posto, por guardas vigiado, sepulta a própria morte, Jesus ressuscitado. Da região da morte, cesse o clamor ingente, ressuscitou, exclama o anjo refulgente. Jesus perene Páscoa, a todos alegrai-nos, nascidos para a vida, da morte libertai-nos. Louvor ao que da morte, ressuscitado vem, ao Pai e ao Paráclito eternamente. Amém. Cristo ressuscitou, que alegria! Sábado 26 de abril, hoje, oitava de Páscoa. Celebramos toda essa semana que passou como se fosse domingo da ressurreição. E o refrão do Salmo: dou-vos graças ao Senhor, porque me ouviste. Já agradeceu hoje pelo dom da vida, por tudo o bem que Deus tem feito em sua vida, que está fazendo? Louvar ao Senhor, mesmo diante das dificuldades. Agradecer ao Senhor, porque Ele sempre nos ouve. O Senhor está sempre atento e, como um bom Pai, quem sabe não nos dá tudo na hora que queremos e do jeito que queremos, porque Deus sabe do que mais nós precisamos. E nós precisamos confiar na sua providência, saber que o Senhor está conduzindo o nosso caminho, viver a fé. O evangelho de hoje, tirado do evangelista São Marcos. Depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia, após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles, com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a esses não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Palavra da salvação. A ressurreição é um mistério de fé que encontrou resistência nos apóstolos. Aqui São Marcos traz como que um resumo, lembrando, estamos retomando, estamos na oitava da Páscoa, falando da ressurreição, retomando, e fala da Maria Madalena, que foi falar com os discípulos. Aqui, brevemente, fala dos discípulos de Emaús, que fizeram a caminhada e voltaram também, e disseram que o Cristo tinha ressuscitado, e os discípulos não deram crédito. Aí Jesus deu um puxão de orelha, os repreendeu pela falta de fé e dureza de coração, por não terem acreditado, por não terem tomado consciência daqueles que vieram falar, dos discípulos que vieram partilhar a ressurreição. E é uma censura muito grande e muito grave, e que muitas vezes também afeta o nosso coração. Olhando para o evangelho de hoje, temos que perceber que o que acontece com os discípulos acontece conosco. Quantas vezes somos duros de coração para acreditar? Muitas vezes não queremos fazer uma experiência nova de Deus, muitas vezes nos tornamos
duros, não é verdade? Firmes naquilo que acreditamos, naquilo que nós buscamos, e não nos abrimos muitas vezes. Somos incrédulos ao testemunho de alguém, à experiência que alguém tem de Deus, aquilo que a pessoa está vivendo, ficamos julgando porque a pessoa age assim, porque ela age daquela maneira, e nós muitas vezes não fizemos uma experiência maior, não abrimos mais o nosso coração. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos nos abrir da graça de Deus. Nós não estamos prontos, ninguém está pronto, eu não estou pronto e você não está pronto, você não sabe tudo, eu não sei tudo, porque os mistérios de Deus, a graça de Deus, ela é infinitamente maior e superior a tudo que nós vivemos e podemos experienciar. Nós não sabemos tudo. Deus tem tanto mais a nos revelar, quanto mais Ele quer se mostrar a cada um de nós. Por isso, não podemos nos fechar. Nós não podemos, muitas vezes, estar conformados, nos acomodar na fé. Quantas pessoas que se acomodam na fé? Quantos dizem assim, eu vou à missa, dou meu dízimo, ajudo aqui, ajudo ali, tá bom assim, confortavelmente bem. Que tristeza, que lástima. Tem dom para catequese, não dá catequese, tem dom para música, poder animar a liturgia, não anima a liturgia, poder coordenar o CPC da comunidade, né? Não coordena, poderia ser numa pastoral da liturgia, na pastoral do canto, né? Pastoral do idoso, pastoral social, mas se acomoda. Tanto que podia contribuir, mas não se abre. Por quê? Porque está duro, porque acha que está bom assim, que a vida é só isso. Meus irmãos, a vida é muito mais. Nós podemos muito mais. Nós não nos conhecemos nem direito totalmente. Nossa vida também é um mistério. Então não se acomode, nós não podemos nos acomodar. O Evangelho precisa ser anunciado, nós precisamos evangelizar. Olha a ordem de Jesus no finalzinho aqui. Depois de repreender até a falta de fé, a dureza de coração, Jesus falou, ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Fala isso para os discípulos, mas fala isso para mim e para você. Você vai pelo mundo, o mundo do seu trabalho, dos seus amigos, onde você está, anuncie o Evangelho dentro da sua casa, seja um testemunho vivo do Cristo, mesmo sem falar, testemunhar a presença do Cristo ressuscitado. Jesus nos manda, por isso não se acomode, descruza o seu braço, você que já está acomodado, descruza esses braços aí e vai trabalhar pelo reino, um reino melhor. Quem sabe dar um ano da sua vida aqui em Betânia, você jovem, você homem e mulher, se consagrar em Betânia, dar um ano da sua vida ao serviço dos irmãos aqui em Betânia, e tantos homens e mulheres que estão se restaurando aqui, lutando contra as drogas, lutando contra o álcool. Sabemos que o mundo das drogas é o mundo da mentira, e o demônio é o pai da mentira. Por isso, venha nos ajudar, venha estar conosco, a ser um sinal da graça de Deus, a ser um sinal da bondade de Deus, nos ajudar nesse processo de restauração de vidas e de famílias. Tantos pais e mães que estão sofrendo pela dependência de álcool, das drogas, dos seus filhos, do esposo, da esposa, às vezes a família inteira mergulhada nas dependências do álcool, das drogas, mas também do remédio, de antidepressivos. Quantas pessoas presas aos remédios hoje em dia? Escravos do remédio. Por isso, é preciso anunciar, e você é convidado a estar conosco em Betânia também. Ide pelo mundo inteiro e anunciar o Evangelho a toda criatura. Por isso, não se acomode. Levanta, sacode a poeira, sigamos em frente com alegria, com otimismo e fé, sabendo que hoje é um novo dia e que Deus tem muito para revelar nesse dia para cada um de nós. E rezemos juntos a oração pelo processo de beatificação do servo de Deus, Padre Léo, pedindo Ele que interceda por nós para que possamos dar o nosso sim para Jesus, dar o nosso sim para tantos irmãos e irmãs que precisam, para que o Senhor nos ajude, para que Padre Léo interceda por nós, para que possamos sair do nosso comodismo. Deus tem muito a revelar no coração de cada um de nós, está sedento para isso, mas nós muitas vezes não permitimos que isso aconteça. Que o servo de Deus, Padre Léo,
interceda por cada um de nós. Pai Santo, nós os louvamos e vos bendizemos, e lembrados de vosso servo, Padre Léo de Betânia, cuja vida foi marcada pelo grande amor ao coração do vosso Filho e pelo acolhimento aos mais necessitados, tornando-se modelo para os que anseiam buscar as coisas do alto. Nós vos pedimos, cresça em nós o desejo ardente de amar e servir em santidade, como ele tanto ensinou em suas pregações. Concedei-nos, ó Pai amado, conforme vossa vontade e misericórdia, a graça que tanto necessitamos. Servo de Deus, Padre Léo, intercedei por nós. Convido você a visitar a nossa página eventosbetania.com.br e se inscrever em um dos retiros da nossa comunidade. Quem sabe no segundo semestre você já pode trazer um grupo também, trazer pessoas com você. Venha para Betânia, venha rezar conosco, passar um final de semana de oração em Betânia. Aguardamos você, aguardamos a sua visita. Venha experienciar o nosso carisma. Que Deus te abençoe nesse dia, trazendo paz, alegria e saúde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.